Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à leitura da palavra, aproveitando o nosso tempo, em 2 Coríntios 11, desde o primeiro versículo. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Grande Pai, aceita a nossa vida no seu altar para a glorificação do seu eterno nome. O Senhor que vive e reina por todo sempre. Enquanto nós falamos destas verdades que conhecemos, que fomos revelados, que esta mesma verdade alcance os corações que ainda não conhecem e que não são revelados. E para os corações revelados, que possa servir de um ânimo, de uma força, para eles prosseguirem nesta jornada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. A mensagem chama a esposa. Cada mensageiro no seu tempo, ele tinha uma mensagem para chamar um povo. E aquela mensagem, ela não pode chamar um povo que não é dela. Assim como só é atraído por Cristo quem é de Cristo. Se não é de Cristo, não é atraído por Ele. Logo, só é atraído pela mensagem do sétimo anjo quem é do sétimo anjo. Se não é, não tem atração para aquilo. Muitas vezes as pessoas são admiradoras da mensagem, mas elas não conseguem aceitar aquela mensagem. E você nunca fica bem com aquela mensagem. Muitos casamentos são feitos assim, as pessoas casam, mas elas não amam a outra. Mas vive. Mas que vive a vida original que deve se viver, o bem que um tem que fazer para o outro, cativar, chamar a atenção um do outro. Talvez isso nunca vai acontecer. Tem gente que nunca vai ser feliz. Ela é casada, casou para ser feliz e não foi até hoje e nunca vai ser. Um casamento precipitado, uma escolha errada, uma aceitação também errada. E nas coisas de Deus é assim também. Irmão Branham sempre ilustrou, tomando o natural e o espiritual, para que você pudesse entender. Então,
as pessoas dizem, eu sou de Cristo, mas elas não têm felicidade com Cristo, porque eles não sabem nem o que é Cristo. Se eles aprendessem primeiro o que é Cristo, Cristo é Deus. O que Deus é? A palavra. É que palavra que Deus é? Ele é a palavra do dia. Então eu tenho que me emocionar, eu tenho que ter minha atenção chamada por esta mensagem, pela mensagem do dia. Se não sou da mensagem do dia, a mensagem não me chama, ela não me chama atenção. A falta de interesse pela mensagem leva muitos de nós a cochilar, dormir, morrer. Isso aconteceu nos dias de Paulo, o maior pregador. Você pensa que dormir na igreja só se dorme com o pregador que fala manso? Não, dormiram com Paulo, um homem que escreveu a metade do Novo Testamento. Até na reunião dele dormiu e caiu morto. Mas ainda foi lá e ressuscitou. Creio que aquele ali nunca mais ia querer dormir no lugar errado. Certo? Dormir no lugar errado. Porque mesmo sendo ressuscitado, deve ter levado um choque. Então, as pessoas têm que ter interesse. Casamento é interesse. Cristo e a igreja é interesse. Agora, tem muitas vezes que as pessoas têm interesse do natural. Ela casa com ele porque interessa o carro. É tão pobre. Interessa o carro enferruja, o carro quebra, o carro estraga. Acabou. Ah, mas é novo. O novo também não vale nada. O novo estraga. Mas as pessoas não têm segurança que algo as tem chamado a atenção. Nós temos que ter alguma coisa que chama a nossa atenção. E sabe o que acontece no casamento? Quando aquilo chama atenção, você come fubá. Né? Você vai até o fim. Tem dificuldade, tem problema, mas vai até o fim. Só que tem uma coisa: um sabe amar o outro, um sabe respeitar o outro, um sabe tratar o outro. É assim como Cristo trata a igreja. Eu creio que vocês devem ter sentido bem com Cristo, porque é Cristo que trata bem nós. Quando ele dá uma mensagem, como ele deu para William Branham, é Cristo mostrando que ama nós. Ele fala conosco, faz nós emocionar, faz nós sentir bem, com uma mensagem que ele deu. Essa mensagem chama atenção. A mensagem chama a noiva. Não pode outra coisa chamar. O hino não pode chamar a noiva. Um hino não chama a noiva. É a mensagem que chama a atenção da noiva. E muitos são chamados na igreja, são convertidos, e dizem, eu converti com o hino fulano de tal. Muito bem. Isso não leva ninguém ao céu. Você tem que converter com a mensagem, a palavra. Não é um cântico. Um cântico te traz emoção, um cântico te prepara para a mensagem. O cântico não é a mensagem, mas te prepara para a mensagem. Mesmo o cântico tendo nele uma boa mensagem. Ele somente pode te preparar para você ouvir depois a mensagem. Aquela mensagem que te chama a atenção. Tem que ter alguma coisa hoje que chama a atenção da igreja. E não é aos lados. Ela não tem nada que chama atenção à esquerda, à direita, na retaguarda. Hoje é tempo de ter um chamado diferente. Nada te chama atenção nem na frente. É o chamado do alto. Algo que chama a sua atenção é de cima. Isso você não engana com as pessoas. Você não tropeça nas pessoas. Tem gente que é fácil. Eu não vou mais naquela igreja, que é o fulano de tal, a fulano de tal. Tem nada a ver com fulano de tal. Ou você está preparando para o céu, ou você vai para o inferno.
Não tem nada com fulano nem com a fulana. Tem a ver com Deus. Entende? Você diz, eu venho aqui porque eu amo a Deus. Eu me dou bem com Deus. Se tiver algum irmão que não dá bem comigo, eu dou bem com Deus, eu não estou preocupado. Se alguém não dá bem comigo, eu tenho que me preocupar se eu estou bem com Deus. A igreja tem que andar em um nível melhor. Que nada da terra chame-lhe atenção. Porque a igreja denominacional, a política chama atenção. Eles vão para lá para fazer do quê? Da igreja mais forte, a igreja mais conhecida, a igreja mais poderosa. Mas como a igreja de Deus não tem esta ilusão, o que chama a atenção dela é só o chamado do alto. Quando percebe um chamado, como aquela águiazinha percebeu o chamado da águia-mãe. Ela tinha escutado tanto cacarejo ao seu redor e nunca ela entendeu aquilo. Mas um dia a águia-mãe deu o grito de águia em cima do galinheiro e ela ouviu e entendeu. Por isso Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas não seguirão ao estranho, elas me seguem. É assim, a mulher, ela ouve a voz do marido, ela segue o marido. A mulher que segue um estranho é uma prostituta. A mulher tem que seguir o marido, ela segue o marido. O marido a ama e ela ama o marido. Então, ela segue o marido. A igreja segue a Cristo. Ela não segue o mundo, ela não segue outras coisas. Ela segue a Cristo. Ela olha unicamente para o autor e consumador da fé. Agora, tem que chamar atenção. Se não tivesse uma mensagem que chamasse atenção, eu lembro de quando eu era jovem, né? Faz só 50 anos. Então, eu lembro quando eu era jovem. Algo chamou minha atenção quando eu ouvi falar de Jesus, cantar os hinos, ouvia uma mensagem de Deus. Eu não quis mais saber nada com o mundo, desde os meus 13, 14 anos até hoje. Então, só faz 50 anos mesmo. Algo me chamou a atenção para aquilo. Mas, irmãos, sempre tem uma voz que te chama mais para o alto. Cada vez que a mensagem vem, ela vem te chamando mais alto, num nível mais alto. Isso não é nível de grandeza, é nível de revelação. Quando você ouve a palavra, ela está te chamando. Então, eu ouvi lá atrás, eu fui chamado para a Trindade. Mas um dia passou uma águia e me chamou para a deidade, para o único Deus verdadeiro. Larguei aquele monte de pintinho que estava cacarejando e fui voar. Voei mais alto e tomei a mensagem do dia, que é a mensagem do dia de 1973. A mensagem do dia. Mas como cada geração Deus faz um trabalho, já faz mais de 40 anos, faz mais de 50 anos. Deus já fez outro trabalho, outro chamado. E as pessoas ficam lá atrás. Se eu tivesse ficado na Assembleia, na Cruzada, como eu fui assistir culto, quantas vezes fui pastor da Cruzada, e se eu tivesse ficado por lá, estava muito bom, mas eu tive um chamado mais alto, algo mais fino, mais puro, mais glorioso. Então eu acabei largando tudo aquilo para poder seguir esta mensagem que me chamou em 1973. Mas no ano 2000 eu ouvi um chamado mais alto ainda. Esse que é o problema. É a gente acostumar com as coisas. Não, eu já fui abençoado aqui, eu fui curado nessa igreja, como se a igreja curasse alguém. Como se o pastor curasse alguém. Não. Eu fui abençoado. Quem me abençoou foi Jesus Cristo. Quem está me chamando agora? É Jesus Cristo. Uma mensagem mais alta, de uma revelação melhor, é Jesus Cristo.
Tem hora que a gente escuta um chamado e a gente faz como o menino Samuel. Quando Deus chamou Samuel, ele não respondeu para Deus. Ele correu no sacerdote. O Senhor me chamou? Não, menino, não te chamei. Vai dormir. Volta a dormir. Quer dizer, o sacerdote não estava ouvindo mais a voz de Deus. Deus não estava falando com ele. Deus estava falando com o menino. Tem hora que você está no ministério que Deus não está falando mais com o sacerdote, com o pastor. Ele está falando com um menino, talvez com um adolescente, com um que você não põe muita fé nele, mas Deus está falando assim. Ele falava com Samuel, não importando o que o sacerdote ia pensar. Pela segunda vez, ele ouviu a voz: Samuel, Samuel. Era uma mensagem, a voz é uma mensagem, te chamando. E ele correu no sacerdote outra vez. Não vai adentrar. O sacerdote pelo menos indicou certo. Diz: menino, eu não tenho te chamado, mas a hora que essa voz aparecer outra vez, você responde, porque isso é uma voz do alto. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Isso que é importante. Se tiver um pastor, um ministro, um sacerdote, que tenha a luz de Deus, que possa ouvir alguma voz, que é uma voz diferente do que tem ouvido, que eles pudessem examinar esta voz, examinar com a Bíblia, examinar com a mensagem, porque Deus está chamando, há uma voz chamando, há uma mensagem chamando neste dia final. Deus não só chamou quando eu era jovem, Deus não só chamou em 1972, 73, Deus chamou no ano 2000, e eu tenho que estar ouvindo, e eu estou ouvindo esta voz dele, me chamando cada dia mais alto. Há uma voz que chama, há uma mensagem que chama, e eu tenho que acompanhar aquela mensagem. Fala, Senhor. Se o povo pudesse ouvir a mensagem hoje, quando fala-se em William Branham, fala em 7 selos, 7 trovões, novo nome, se eles dissessem: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eles não são Samuel. Você vai encontrar algum Samuel por aí, que vai ouvir essa voz, mas eles não são Samuel, eles não ouvem a voz, eles não sabem que é o Pai que está chamando, eles estão confusos com o sacerdote, com o pastor, com a igreja, com a prosperidade. Eles ainda não deram ouvido à voz verdadeira, eles não assimilaram o que é esta voz, o que ela está dizendo. Ela está me chamando. Por que não chama outro? É porque é você. É hora que a gente pensa assim: por que Deus não chama o fulano que é tão santo? Porque ele não precisa de Deus. Tem gente que é tão santa que não precisa de Deus. Ela confia na sua santidade. Eu jejuo, eu oro, eu não assisto televisão. Olha, eu vivo uma vida consagrada. Ele nem precisa de ouvir Deus mais. É a hora que Deus vem e te chama, te dá uma mensagem, te tira de todos os costumes, te tira de toda maneira de viver, de pensar, de agir, muda você por completo. Quando Deus nos chamou para esta mensagem, tirou de nós tudo que nós tínhamos, tirou de nós tudo. Hoje o que nós temos é só a mensagem. Em 1972 eu tinha tantos livros, de tantos pregadores, homens grandes, e quando eu escutei a mensagem do profeta, Deus me tirou todos os livros, todos os pregadores, escutei só um. Sabe por que a gente faz assim? É porque assim é o correto. A mulher casa porque ela tem que escutar um homem, que é seu marido. A mulher que não escuta nem o marido, você pensa bem, você vai escutar Deus. Que Deus colocou na terra primeiro um bom marido para a mulher ouvi-lo. Tem que ser um bom marido para a mulher ouvi-lo.
quando ela o ouve, e ele é cristão, seus pensamentos são cristãos, suas ações são cristãs, e a mulher ouve, ela está ouvindo Deus. Ela está ouvindo Deus. A Bíblia diz: a mulher reverencie o marido. Eu quero aplicar isso para a igreja, porque nós temos que reverenciar a Cristo. E não é nós, só as mulheres, agora é a igreja. Eu sou a mulher também agora, para Deus, porque eu tenho que reverenciar Deus. Ele é meu marido, sua palavra manda, sua palavra é a que eu ouço. Não quero mais nenhuma voz que vai me confundir, que vai tirar meu companheirismo com ele, que vai tirar a ternura dele para comigo, porque eu me afastando, perderei sua ternura, seu amor, aquele Deus dócil, eu perderei. Então, não vou dar ouvido a outra voz, eu vou ouvir a voz que tem me chamado a atenção, que é a mensagem. A voz é uma mensagem, e a voz tem que sair de alguém. A mensagem tem que sair de alguém. É uma voz, mas a voz tem que sair de alguém. Para você ouvir Deus, você não tem jeito de ouvir Deus sem ouvir as cordas vocais de homem. Você não ouve Deus. Eu escutei ele falar assim: você não ouve Deus assim. Você ouve Deus pela palavra. A palavra é Deus, a Bíblia é Deus, a mensagem é Deus. Você ouve a palavra. Isso você, ao ouvir, está ouvindo Deus. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, você vai ouvir o quê? Não é a leitura da Bíblia, não é um pregador, não é alguém que tem que ter cordas vocais para expressar palavras que possa chegar à sua audição e você assimilar tudo aquilo e dizer: isso é certo, isso é errado. Eu ficarei com esta palavra. Agora, é você que tem que decidir. É como o casamento, não é o pai da moça que decide. Diz: filha, você vai casar com fulano e tal. Isso daí lá no Velho Testamento, lá atrás, acontecia muito disso daí. Os nossos ancestrais aí faziam isso. Eu tinha que casar porque é com quem o pai quer. Mas quem vai viver com aquele homem? É o pai ou é a filha? Então, ela que tem que gostar, que amar, que escolher, certo? Porque é uma escolha dele, mas a decisão dela é uma escolha dela. A aceitação dela é uma escolha dela. Aí depois não vai chorar. Leva a sua cruz até o fim. Mas se a gente força a filha a casar com fulano, e depois aquilo não dá certo, ela vai jogar na nossa cara: eu não casei porque eu gostava, casei porque o senhor mandou casar, o senhor quis que eu casasse. Mas nós não estamos em tempo disso mais. Desde o Éden, Deus já deixou para nós fazermos a nossa escolha. Nem Deus escolhe para nós, Ele deixa nós fazer nossa escolha, e Ele abençoa-nos com promessa dEle, o que deseja o nosso coração. Ele abençoa. Se o seu coração deseja um Deus apenas que te cura, Ele te abençoa. Se você não quer um Deus palavra, revelação, que te mostre o caminho, que te mostre a verdade, e está satisfeito com um Deus só para curar seu físico, não pense que Deus não vai curar. Ele vai curar seu físico, porque Ele tem que cumprir a palavra dEle, porque Ele vai satisfazer o que deseja o seu coração. Agora, eu tenho que fazer uma escolha consciente de que eu amo a Deus, que eu ouvi uma palavra, e esta palavra é eu quem tem que decidir
pensemos assim, não é a mulher. O marido escolhe, e amém. A mulher decide, vou ou não, e amém. E não adianta ninguém forçar. Você tem que deixar aquilo correr livremente. Assim é eu e Cristo. Por que vocês vieram aqui? Vocês devem amar a Jesus. Vocês devem amar a palavra, porque aqui não tem nada. Aqui não tem coisas bonitas para vocês virem aqui. Então vocês têm que ter alguma coisa, tem que haver alguma voz que lhe chame a atenção. Tem que haver alguma mensagem que te conquista. E por isso você se esforça, luta para estar aqui, para mostrar que ama esta mensagem. E eu fico satisfeito em ter você aqui, mas você tem que amar a Deus. Você tem que deixar sua vida no altar e deixar que Deus trabalhe nela como um grande oleiro e vai te moldando segundo a vontade dele. Deus nos moldou segundo Lutero, Deus nos moldou segundo Wesley, Deus nos moldou segundo os pentecostais, mas teve um dia que Deus quis nos moldar mais fino, ele usou Elias e nos moldou, deu-nos uma fé, a fé de Elias, aquela fé firme. Teve um dia que Deus diz, vou te moldar numa fé maior ainda. Ele nos moldou numa fé do sétimo anjo. Tem hora que as pessoas não entendem, mas a vida, o ministério, até do irmão Brana, aquilo foi crescendo paulatinamente. Primeira e segunda etapa foi muito simples. Quando chegou a terceira etapa, tudo era diferente. Primeira e segunda etapa eram passarinhos que vieram e mostravam para ele aquilo. O alimento era como alimento da terra. Mas teve um dia que vieram anjos do céu e trouxeram-lhe uma mensagem. Esta era uma terceira puxada. Ela era mais alta, era uma mensagem que chama um tipo de gente. Irmãos, vamos voltar a esse pensamento. Se você quer cura divina, Deus tem uma mensagem que te chama, que te cura, mas que não te arrebata. Só te chama e te cura. Resolve seus problemas, abençoa sua família. Se você quer uma mensagem dessa, qualquer igreja você acha. Se esta é a mensagem que você quer, em qualquer igreja você acha. Se você quer uma mensagem de Elias, que viria para converter os corações dos filhos, hoje, aos pais pentecostais, isto é, tomar-nos da fé que nós temos aqui e converter nós na fé que Paulo tinha, que Pedro tinha, que os apóstolos tinham. Então, se você quiser, Deus tem uma mensagem desta para você também. Ele tem uma mensagem. Eu só quero te mostrar que Deus sempre tem uma mensagem melhor para você. Mas se você quiser parar na mensagem anterior, só da cura, tudo bem. Se você quiser parar só na mensagem do Elias, tudo bem. Mas ele tem ainda a mensagem do sétimo anjo. Se há uma mensagem que chama a noiva, é a mensagem do sétimo anjo. Esta chama a noiva, porque é uma mensagem que ela está ligada dentro do capítulo da noiva. O capítulo da noiva, da esposa, é Apocalipse 10. Ali você encontra o esposo e a esposa. Você encontra Cristo, o capítulo 10, verso 1, e logo você encontra seu mensageiro, capítulo 10, verso 7, e você encontra a esposa, tipificada em João, comendo o livrinho e logo sentindo o amargo. Que se você quer uma mensagem, ela tem que causar uma reação. O remédio, se não causa uma reação, de primeiro a nossa mãe, nossa avó, bisavó, a gente ficava gripado, dava um chá de folha de laranja, de laranjeira, né? Fazia um chá e dava. Aí você suava até, ficava bom. Tem que ter uma reação. Mas se você toma, o irmão Brando diz, você vai no médico, ele te dá uma aspirina, ele não é um bom médico.
Se você toma um remédio e aquilo não causa uma reação no seu físico, não é um bom remédio. Já chama remédio, já nem bom é. Se você ouve uma mensagem e ela não muda a sua vida, não causa uma reação na sua vida, nos seus pensamentos, nas suas ações, você sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Sabe o que é isto? A gente fala do natural, hoje é tão difícil, porque falar do natural, que a mulher tem que ouvir o marido, isso é uma mensagem retrógrada, é uma mensagem atrasada para a mente do povo. Não pode uma mensagem dessa, porque a mensagem de hoje, ela é ela, ele é ele. Entende? Ela não tem que escutar ele. Essa é a mensagem do mundo hoje, e muitas vezes das denominações. E nós temos que prosseguir com a mensagem da Bíblia, que a Bíblia diz que ele deve te amar, você deve respeitá-lo, e ele te dominará. Eu estou pensando nisso porque eu penso em Cristo. Usando isso daí, e eu sou agora a esposa, que eu estou subjugado a uma palavra, a uma mensagem, a uma voz. Ninguém mais manda em mim. Não sei se vocês estão me entendendo. Ninguém mais manda em mim. Você é a pessoa que decidiu servir a Deus. Ninguém mais manda em você. É você e Deus. Você já decidiu. Agora, a vontade dele é cumprida na sua vida. Então, o que eu tomo da Bíblia? Ele te dominará. Ele, sua voz, sua mensagem, sua palavra, seu mensageiro, te dominará. Não eles, ele. A mulher, não são eles, ela tendo mais do que um marido. Não, ele te dominará. A mulher é assim, é ele, é o marido, é um. A igreja é um também que manda nela, é um que a domina. E eu tenho que sentir bem. Se a senhora não sente bem ser mulher, ser esposa, não dá para a senhora entender o que é a igreja de Cristo. Por quê? Porque a gente primeiro tem que sentir bem aqui, porque agora eu vou ser dominado também. Ele me domina, ele te dominará. Certo? Agora você vai fazer o quê? Reverenciá-lo. Eu, a igreja, esta esposa de Cristo, reverenciar a Cristo. Volto, o que Cristo é? A palavra. Que palavra? A palavra hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É a palavra hoje. Esse Deus é hoje. Talvez você creia num Deus ontem, mas eu creio num Deus hoje. Você crê nele ontem, eu creio nele agora. Este que eu vou ser dominado, ele me domina. É isto, Cristo te domina. Cristo é o marido, é o esposo desta igreja. Ela é a esposa. Maria, ao Espírito Santo, cumpra em mim a tua vontade. A igreja, eu, você, ao Espírito Santo. O Espírito Santo não pode agir sem ter uma pessoa. Irmão Branham mostra isto. O diabo é inofensivo se ele não tiver uma pessoa na mão dele. Deus não pode fazer nada se ele não tiver uma pessoa na mão dele. Estamos tratando de mundo. Para falar aqui no mundo, Deus não usa o sol, Deus não usa a lua, as estrelas. Ele poderia ter escolhido, mas William Branham diz, ele aprova escolher o homem para pregar, para falar, para repreender. Homem falando com homem, pecador falando com pecador. É isto que Deus
escolheu. E a gente tem que saber que até hoje Deus está agindo desta forma. Se você diz que escuta o Espírito Santo e não escutou um homem, você não escutou o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa de um homem para ele entrar naquele homem e falar. Ele é um espírito, diz o profeta. Irmão Branham ensina isso para nós. Sabe que nós não aprendemos? O povo não aprende. Não aprende a ouvir uma só voz. Por isso Deus não tem esse monte de igrejas que nós vemos aqui na terra. Deus não tem esse monte de igreja que nós vemos na mensagem do profeta. Deus não tem. Deus tem uma. É incrível, mas Deus tem uma. O crítico está dizendo, ele quer dizer que é dele. Eu não falei, porque você está falando? Eu não falei nada. É que você sabe que Deus tem uma igreja que está sujeita a Ele. Deus tem um povo que está sujeito à sua palavra, à sua mensagem, que chama este povo. Essa mensagem já tem nos chamado, e é por isso que nós estamos aqui. Deixa os outros falar. Quando você dizer, eu creio que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que Deus tem novo nome, você vai escutar crítica por todo lado. Mas se você quiser um evangelho antigo, Jesus Cristo é bom, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo é curador, Ele perdoa seus pecados, Ele salva a sua vida. Todo mundo quer Jesus. Jogador de bola quer Jesus, tudo quer Jesus. Mulher de novela, tudo quer Jesus. Eu quero ver eles quererem a mensagem da hora. Jesus é a palavra hoje. Jesus é a palavra do dia. Eles tomam Jesus, mas um Jesus que a igreja romana deu para eles. Eles têm um Jesus histórico. Mas quando veio William Branham, ele pregou uma mensagem tirando esse Jesus da história e trazendo ele para o tempo presente, para mostrar para nós quem era esse Jesus. E esse Jesus era quem? Era só olhar na vida de Branham. Por isso, pessoas que já morreram, mas que lá no tempo do irmão Branham andou com ele, diz, Deus andou por nossas ruas, por nossas praças, comeu e bebeu num homem chamado William Branham. Quem andou com ele lá atrás sabia. Só que teve um dia que esse mesmo William Branham, no qual eles criam nele, porque o William Branham estava curando enfermos, expulsando demônio, fazendo grande trabalho evangelístico, chamando o povo para Cristo. Eles creram nele, mas um dia, este William Branham deu uma meia volta e começou a revelar os selos, os trovões, o novo nome. Os mesmos que falaram bem dele. Os mesmos. A gente tem aí, está na internet, o mesmo que falava bem dele, já mudou. E se você ouvir alguma coisa sobre este nome, esqueça das coisas absurdas que aconteceram anos depois. Anos depois por quê? Anos depois que eu conheci ele, anos depois que ele curou, anos depois que eu vi ele orando por uma surda, e ela sendo curada, muda e surda, sendo curada. Anos depois que veio a mensagem. Aquilo não era a mensagem do irmão Branham ainda, aquilo era um chamariz, como você vai pescar e você encobre o anzol com a isca. Cura divina é isso, é você encobrir o anzol com a isca, mas eles não são peixe, você não pode pescá-los, porque eles não veem no anzol. Eles rejeitam o anzol, ser preso do anzol, ser amarrado pelo anzol, ser pego pelo anzol. Essa mensagem é o que faz, é o que eu volto ao casamento. Se você não quer ter um homem que te governe, não case. É a pior coisa que você vai fazer na vida. Porque casamento é uma unidade que os dois devem entender, e principalmente sendo crente, devem entender um ao outro, e ele e ela respeitar mutuamente, mas tem que haver as leis bíblicas, tem que cumprir neste casal.
ele ama e ela o reverencia. É isto que eu quero com este Deus, falando dele, que uma mensagem que chama a esposa. Tem uma mensagem hoje que chama a esposa. Se não chama outra pessoa, chamou você. Você se decidiu. Você diz: eu creio nessa mensagem. Eu aceito essa mensagem. Eu tomo esse jugo sobre mim. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu queria, Jesus, casar, mas nada de jugo. Queria só coisa boa, vida boa. Mas sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Agora, você toma o fardo leve, o jugo suave de Jesus na era das trevas. Toma. Eles eram mortos ao fio de espada. Que fardo leve. Foi assim que Jesus falou: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Suave desse jeito, colocando as mulheres para ser comida por cães. Viva ali os cães comendo, cães bravios comendo. A pessoa não entende o que é isso. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele está falando de você servi-lo, de você amá-lo. Aqui na terra você vai enfrentar problema, você vai ter dificuldade, mas você não falará nem mal do seu casamento. O casamento é aquilo. É uma união de duas pessoas que vieram com pensamentos diferentes e tem que se adaptar. E vai tempo, tem hora que você vive 40 anos e ainda não adaptou. 40 anos, um com o outro. Mas tem que adaptar. E você é que tem que se convencer de que precisa adaptar-se à mulher e a mulher ao homem, para que vá bem. Eu tenho que entender que eu tenho que me adaptar a Cristo, porque Ele já fez tudo por mim. Eu passo o meu sofrimento, minha luta, mas eu tenho que me adaptar a isto. Mas eu não quero sofrimento então, eu não quero Cristo. Ele diz: tomai cada um a sua cruz de cada dia e siga-me. Ele te deu tudo, mas tem uma cruz de cada dia que você tem que tomar e segui-lo. Amém? Bom, eu vou falando, não dá tempo nem de eu ler. Já está findando. Mas acho que tem coisas que é mais fácil para chamar a sua atenção. Então isso te chama atenção. A mensagem do irmão Brana de cura divina não era a mensagem do sétimo anjo. Era apenas uma mensagem. Não era a mensagem que chamava a noiva, a esposa. Certo? Não era. Precisava ter a mensagem que chamar. Deixa eu ler isso aqui para vocês. Vocês conhecem, outros não conhecem. Quando há maravilhas genuínas e verdadeiras de Deus e se mantém dentro da organização, então você sabe que não são de Deus. Porque essa coisa já tem sido declarada. Jesus saiu curando aos enfermos para assim captar a atenção das pessoas. E então veio a mensagem, correto? Os milagres e a cura divina unicamente são para chamar a atenção das pessoas. O coração do assunto é a mensagem. Tem hora que fica assim, aqueles presentinhos que eles te dão no dia do casamento, é só para chamar a atenção. Mas não é ainda a mensagem do casamento. A mensagem do casamento é a hora que você estiver a dois. Você dormia sozinho numa cama, agora tem que dormir com dois. Agora acaba até caindo da cama. Tem que se adaptar. As coisas assim, tem que se adaptar. Esta é a verdade. A gente tem que tomar a mensagem do jeito que ela é. A mensagem tem chegado, e aí vem a cura divina, chama a nossa atenção, mas depois vem a mensagem. O coração do assunto, diz o irmão Brana, é a mensagem.
O coração do assunto não é os presentinhos. No dia do casamento todo mundo te anima. Tem uns que quer te enforcar mesmo, vai te dar uma geladeira. Eu estou feito. Eu te dou um fogão. Assim eu caso. Não é? Outros te oferecem tanta coisa. E o demais vai chegando. E você só vê presente cair em cima da cama. Mas você vai ver a hora que sair aqueles presentes e subir 2 ali em cima daquela cama. 2, e aí começa. Tem uns que já resmunga antes do casamento. E já começa a brigar, discutir antes de dormir um com o outro. Aquelas outras coisas foi só para chamar atenção. Casamento é bom, é uma isca. Só que depois que fazem isso, depois que dão os presentes, você não os vê mais. Eles dão os presentes, é como dizer, se vire daqui para frente. Certo? Não pense que eles vão lá. Agora o fulano devia trazer um saco de arroz aqui, que eu estou com necessidade. Não, agora você vai trabalhar. Presente foi um dia. E eu estou começando a pensar assim também. Quando você vai dar presente para as pessoas, para casamento, você dá as pessoas para casamento. Se aquele indivíduo casar outra vez, não vai tomar meu presente. Não vai. Não. Não é pão duragem, não. Eu vou fazer o que é. Daqui a pouco, eles estão casando só para ganhar presente. Está muito bom, casa, ganha. Então, vamos fazer assim. Principalmente nós os crentes da mensagem. Está casando, vamos dar presente. Aí depois lá na frente, não deu certo, vou divorciar. Fala assim, não pensa em mim, não. Não pensa em mim. E tem mais uma, não pensa que eu vou fazer seu casamento na igreja também. Acabou, filho, é uma vez só o casamento. Certo? É uma vez só. Só faz a segunda vez se 2 forem viúvos. Certo? Se forem viúvos. Mas se é divorciado, não se faz casamento na igreja mais. Agora você vai no cartório, se vira lá no cartório, que o mesmo cartório que te casa, descasa. Mas Deus não faz, Deus não descasa, não. Deve pensar que Deus, não, você fez daí, eu vou te descasar. Não, você vai ter que aguentar aquilo ali, filho, até o fim. Então, a gente muitas vezes quer Deus, é como casamento, quer Deus só para ganhar presente, me cura, me abençoa, me ajuda, Senhor. Eu preciso, na hora do vamos ver, de viver a vida do casamento entre eu e Cristo, o testemunho, o exemplo, sujeitar a Deus, amá-lo, mas sujeitá-lo. O que o Senhor quer que eu faça? Esta é a forma correta. Poderíamos tomar do natural da mulher. Bem, o que você quer que eu faça? É um cafezinho. E aquelas que casam com bebum? Não precisa nem pedir, já dá um café margoso para ele. Já casou com um bebum, então dá um café margoso para ele. O que você quer que eu te faça? Um chazinho, bolinho. Eu estou falando do natural. Assim é entre eu e Cristo. Você pensou bem? Se eu perguntasse como esposa dele, o que o senhor quer que eu faça? Irmão Brana fala nisso na mensagem. Senhor, o que tu queres que eu faça? O que é que Deus quer? Deus não vai querer bolinho, bolinho eu quero. Um chazinho eu que quero. Não, Deus não vai querer bolinho, chazinho. O que tu queres que eu faça? Diz que creia e viva a minha palavra. Eu quero que você escute a minha mensagem, que te chama a atenção, que te prepara para o arrebatamento. Eu quero que você me escuta. Você não para me ouvir. Que muitas vezes é o que acontece em casa, não para ouvir. Os dois não param para conversar. Eu tenho que parar e conversar com Deus, Senhor. O Senhor conhece minhas fraquezas, meus problemas, minhas lutas.
mas eu estou aqui, eu quero viver uma vida limpa diante de ti. Deus ama isso. E é isso que marido e mulher conversa. Eu quero viver, é só para você. Nós queremos fazer uma vontade do outro. Vamos construir nosso lar, nossos filhos. É uma boa palestra entre marido e mulher. E é uma boa palestra entre eu e Cristo. O que tu queres que eu faça, Senhor? E diz: escuta a minha mensagem. Não apenas vai pelos presentes que eu te dei, que eu te dou presente, mas depois eu não te levo para o céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, eu não curei no teu nome, em teu nome não expulsei demônios? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mas espera lá, foi no teu nome que eu fiz, mas eu não te conheço. Por quê? Porque Deus não está através dos presentes, dos dons que Ele deu para nós, para usufruirmos. O falar para vocês, como eu estou falando aqui, é dom. Isso é dom. E Deus não quer saber apenas do dom, Ele quer saber da mensagem, daquilo que me dá vida, que me dá uma substância cristã. Eu preciso viver esta mensagem. Não é apenas dizer: eu casei. Não, você tem que amar sua mulher. Amém? Estão me entendendo? Aí eu casei, mas não vai escravizar sua mulher. Você casou, agora vai escravizá-la? Não. Você casa para dar uma vida boa para a mulher. Casamento é isso. Pelo menos as moças, coitadinhas, todas elas esperam assim. A expectativa é assim: no casamento vamos ter coisas boas, não é? E aí depois no casamento, se não tiver riqueza, mas se tiver amor, tiver paciência um com o outro, boas conversas um com o outro, não precisa nem de dinheiro, você vai viver, o servicinho que você tem vai dar. Era como no tempo do irmão Brana, é que a moça dizia, o rapaz falou para ela: eu queria tanto comprar esse vestido para você. Ela diz: não, bem, eu ainda tenho um. Ele queria dar um vestido para ela, mas o salário não deu. Ele começou, já via, tanto para a dona costureira, farmacêutico, tanto. Querido, eu queria tanto te dar aquele vestido. Ela diz: não, bem, não te preocupes, eu ainda tenho um. É bom isso aí, não é? Isto é uma igreja de Deus. Deus tem tudo para nos dar. Ele tem de tudo, mas Ele não mandou nós pedirmos estas coisas naturais. Ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, conosco e Deus é diferente. É diferente. Porque Ele não está mandando nós pedir coisas naturais. Nós aqui na terra queremos. Então, se pensar bem, não pediria coisas naturais, casa, carro, que é muito bom. É muito bom. Ter uma casa, ter um carro, para não pagar aluguel, para não ter essa dificuldade. Mas se tiver amor, compreensão entre os dois, isso vence na vida. O lar se firma. Agora, se ele fala, ela repele, não vai. Em casa, um tem que calar. Tem hora que o marido diz: eu sou cabeça, eu não vou calar. Mas talvez, se ele calasse, ficaria bom. Ele calar. Ah, mas eu sou cabeça. Não, tem hora que o cabeça também é louca. Tem hora que o cabeça não está certo. Muitas vezes nós pensamos, porque somos o cabeça de casa, que nós estamos certos. E não estamos, certo? E não estamos. Sara falou para Abraão: lança fora esta, porque esta escrava não pode herdar com o meu filho livre. O filho desta escrava não pode herdar aqui. Lança fora. Sabe o que Deus diz para Abraão? Escuta ela. Oh, escuta, Sara. Lança fora. Lança fora.
Escuta, ela falou para você fazer. Ah, não, mas eu sou cabeça, eu sou Abraão. Então escuta, Sara. Irmãos, a hora que nós vivemos é uma boa hora de preparo para a mensagem que Deus está dando de chamamento. Está te chamando para algo maior. Nós já fomos chamados das denominações, já fomos chamados para a primeira e segunda etapa, agora fomos chamados da primeira e segunda para a terceira etapa. Espero que a próxima chamada seja do alto, que é uma chamada para o arrebatamento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de parar e ouvir sua voz, sua palavra. Perdoa-nos, ó Senhor. Somos falhos, pecadores, carecemos muito desta misericórdia divina que está materializada sempre na palavra do dia. E a palavra do dia está num povo que crê, que é dominado por esta palavra. Ajuda-nos mais. Faça a tua vontade na nossa vida, tira o mal da nossa mente, do nosso coração, dos nossos olhos, de nossas ações e faça de nós uma melhor pessoa para te servir. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.